boa noite a todos. Hoje está todo mundo alegre, conversando. Isso aí, animação, porque a gente tem que estar feliz, porque a gente está na casa do nosso Deus. E não há melhor lugar para estar, meu irmão, tenha certeza disso. Você que nos visita, você tomou a melhor decisão que você podia tomar hoje. Estar aqui na presença do nosso Deus, cantando, adorando e principalmente ouvindo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E o nosso desejo como igreja, meu desejo como pastor, é que você esteja pronto para ouvir a voz de Deus e ter uma noite extraordinária na sua vida, que é isso que o Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu quero, você que nos visita, deixar um pedido para você. Se você olhar atrás das nossas cadeiras, existe um QR Code. Existem 2 QR Code, né? Um dos QR Code é direcionado aos nossos visitantes. E como você nos ajuda? Conhecendo você melhor. Então você pode pegar o seu celular, você vai direcionar a sua câmera para esse QR Code, vai abrir um formulário, você vai poder botar o seu nome, seu telefone, se é a primeira vez que nos visita, para a gente orar por você, para a gente conhecer, mandar uma mensagem agradecendo a sua visita, e para nós será um prazer estreitar essa relação e ter você outras vezes, se for da vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Então eu queria iniciar esse culto, essa celebração, adorando ao nosso Deus, colocando as nossas vidas diante dEle, nos rendendo, né, ao nosso Deus nessa noite. Então feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus nessa hora. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por esse culto, obrigado por esses irmãos, por cada família aqui representada. Obrigado, Deus, que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor já tem falado desde quando chegamos a esse lugar, Deus, a esse templo, Deus. Que o Senhor continue ministrando no nosso coração, que seja uma noite de salvação, uma noite de cura, de libertação, de transformação, que nós saiamos dessa noite mais comprometidos com o Senhor, amando mais o Senhor, mais disponíveis ao Senhor, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Nessa noite, como eu falei pela manhã, nós estamos no mês da música e em cada domingo temos tido alguma programação diferente, né? E nessa noite está conosco o Ministério de Louvor da Igreja Batista em Colina de Laranjeiras. Quero chamar a Josi, o pessoal que vai ministrar a nós nessa noite. Ela vai apresentar, vai poder falar um pouquinho também sobre isso, mas nós estamos muito felizes. Já recebemos a Josi em outras oportunidades, ainda na época do coral, então quando você olhar para ela, fala, eu conheço ela, você conhece, né? Mas agora ela tem servido ali na Igreja Batista em Colina, integralmente ali no ministério, então que Deus possa te abençoar nessa noite. O marido dela esteve aqui há pouco tempo, não sei se vocês lembram, o pastor Carlos esteve aqui, pregou com a gente, foi uma bênção, e hoje a Josi vai estar também sendo uma bênção nessa noite. Então que Deus abençoe sua vida, abençoe cada um de vocês, possa ser instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas nessa noite. Vou deixar pra Boa noite, meus irmãos. Já estou me sentindo em casa, porque não é a primeira vez. Quem me conhece aí, levanta a mão, porque você... então estou em casa. Vamos ficar em pé. Alguns irmãos não sabem, né? Eu trabalhei como missionária há 11 anos em missões nacionais. E esse ano, em junho, encerrou, né, a minha missão na Cristolândia. Porém, a gente ainda está a nossa missão aqui na terra, de pregar o Evangelho, e hoje nós estamos ali no ministério em Colina de Laranjeiras. E nós estamos aqui, vou apresentar logo, ali a guitarrista é a Ingrid, Islara aí no violão e voz, aqui é o Miguel, contrabaixo, Bruno, Eduardo, Juliana e Gabi e Josi, todos 4 carioca ali atrás também. Então hoje aqui os cariocas invadiram
Ai, o pastor... Ah, então estamos juntos, pastor. Caraca. Queridos, na nossa igreja a gente sempre faz essa abertura e a gente faz aquele momento de comunhão, de cumprimentar um ao outro. Eu posso me sentir em casa aqui, amém? Então vamos fazer como a gente faz lá. Sai do seu lugar, aperte a mão do seu irmão, visualize aí um visitante, abraça se você tem esse costume de abraçar. Mas vamos fazer esse momento de comunhão. Nós vamos estar adorando o Senhor, dizendo: esta é a hora da adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Vamos lá? Aquele
que a te escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, e todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Essa é a hora, vem para adorar, vem. Glória a Deus, que faz grande coisa. Grandes coisas estão por vir na sua vida, amém? Mas eu não digo, queridos, nada financeiro, não pode ter até ser, mas é o novo de Deus, novidade. Porque todos os dias, quando nós nos relacionamos com o Senhor, todos os dias, grandes coisas o Senhor faz no nosso coração, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. E que nós não venhamos deixar esse momento aqui passar. Quando você sair dessas portas, que você continue adorando o nome do Senhor, conhecendo esse grande Deus. Grandes coisas estão por vir. O Senhor quer te usar, você crê nisso? Para compartilhar o amor que você tem desfrutado dele. Grandes coisas o Senhor quer fazer aqui neste lugar, de muitas conversões e cura do Senhor. E eu creio muito nisso, que o Senhor é o Deus dessa terra, desse lugar, aqui de Castelândia. E o Senhor pode usar cada um aqui para proclamar a palavra dele aqui neste lugar. Você crê? Amém? Vamos louvar o nome do Senhor, com esse sentimento de que grandes coisas estão por vir, queridos, do Senhor para a sua vida e para essa igreja. Esse povo, é você, Deus, agora. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Deus quer te usar, ninguém é como o nosso Deus. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quero ouvir a igreja cantando assim: grandes coisas estão por vir. Vamos lá, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Canta com fé que o Senhor pode fazer muitas coisas aqui. Grandes coisas estão por vir. Vidas restauradas, casamentos restaurados, Grandes conversões, milagres, eu creio nisso, vão acontecer neste lugar. Juntos. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que vive, reina para todo sempre, um Deus que não mente, Senhor, um Deus que promete e cumpre, Senhor, um Deus que restaura corações, um Deus que faz milagre da salvação na nossa vida. Queridos, eu creio que o Senhor pode fazer muitas coisas aqui neste lugar. Muitas vidas podem ser restauradas, muitos casamentos podem ser reconstruídos, muitas vidas que talvez tenham passado por algum trauma, aqui pode acontecer a cura. Muitas pessoas, Senhor, podem adentrar nessa porta e levantar suas mãos declarando que é de Jesus. Eu creio, Senhor, que esta igreja pode viver coisas novas vindas do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o teu servo, o pastor, Senhor. Que a visão que o Senhor colocou no seu coração, que a igreja possa acompanhar. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor? Dizendo que o amor do Senhor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Ele não falha, Jesus. Teu amor não falha, Ele não falha, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, Sua presença vem me amparar.
sincero caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, Não falha, não falhará. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, ele não falha, Jesus. Teu amor não falha, ele não falha, Jesus. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha, Jesus. Teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar, queridos. Boa noite, igreja. Que alegria poder prestar culto, adorar o nosso Deus. Que momento maravilhoso. E aí eu estava escutando a irmã Josi falando aqui dos carioca, não foi combinado. Mas eu também sou carioca e agora nós vamos orar por uma família de cariocas. Hoje nós vamos orar pela irmã Sinira, pela família da irmã Sinira, Homero, irmão querido. Conheço essa família há quase 20 anos. E tem sido uma bênção não só para as nossas vidas como amigos, tem sido para a nossa igreja, que chegou há pouco tempo. Foi uma bênção enquanto esteve ali na primeira. E assim a gente precisa ser, meus irmãos. Bênção e onde nós estivermos. Frutificarmos onde estivermos. Então vamos orar pela vida dessa família, pedindo ao Senhor que continue abençoando. Manciniro, eu queria te pedir que ficasse de pé, para que a gente pudesse estar orando por você representando aí sua família. E no decorrer da semana, esteja orando por eles. Amém? Santo Deus, amado Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Deus querido, nós cremos no Senhor como nosso único e suficiente Salvador, como aquele que tem nos sustentado dia após dia. Então, nesse momento, nós queremos colocar a vida da irmã Sinira e de sua família, do Homero, Senhor, em Tuas mãos. Deus querido, o Senhor sabe o quanto nós amamos essa família e o quanto eles têm sido importantes, meu Pai, para a Tua igreja. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que eles possam continuar levando o Evangelho, sendo bênção onde estiverem. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que os seus dias possam ser contados na presença do Senhor. Realize sonhos, meu Pai, e planos conforme a Tua vontade.
Deus querido, tudo nós lhe pedimos e agradecemos, no nome de teu doce e precioso nome, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu tenho apenas 3 avisos para dar para os irmãos. Não deixe de procurar a irmã Rosinha, você que tem interesse em participar do retiro. As vagas do retiro já estão abertas. Pela manhã, só tinham 30 vagas. Então, se você ainda está pensando, pense rápido. Vai ser no mesmo local que nós fizemos o ano passado. Quem foi sabe que o local é muito agradável, foi uma experiência muito agradável para aqueles que estiveram ali. E não vamos deixar de participar. Se porventura você não puder participar todos os dias, se planeje para ir 1, 2, mas não deixe de estar ali conosco, ok? Segundo, no próximo final de semana, no sábado, nós teremos novamente um mutirão aqui na igreja. E aí a gente está com a incumbência de concluir o que nós começamos aqui, porque já teremos batismo no final do mês. E a gente precisa entregar essa parte aqui para poder realizar esse batismo para a honra e glória do nosso Deus. Então, se você pode estar presente, se você pode nos ajudar, eu convido você a estar conosco aqui no próximo sábado, ok? Terceiro e último aviso. Nós também estamos em campanha de missões. E no próximo domingo, nós estaremos encerrando esta campanha de missões, com a presença do coral da Cristolândia. Mas as ofertas para a campanha não se encerram no domingo. Você ainda terá até o dia 30, o próximo domingo, para poder estar trazendo a sua oferta, se não conseguir trazer no domingo que vem, ok? Então nós teremos um culto abençoado no próximo domingo, para a honra e glória do nosso Deus, com a presença dos irmãos da Cristolândia. Não deixe de estar presente. Amém? Queria convidar a irmã Josi e os irmãos a novamente assumirem, para nós continuarmos adorando ao nosso Deus. E nesse momento nós teremos a oportunidade de entregar no altar do Senhor nossos dízimos e ofertas. Se você veio preparado, sinta-se à vontade. Essa palavra nós sempre damos aos irmãos membros desta igreja. Mas se você nos visita e se sentir tocado e tiver o desejo de também contribuir, fique à vontade, não se sinta constrangido. Amém? Que Deus nos abençoe. Podemos ficar em pé nesse momento? Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Cante, igreja. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir, tu
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Preste atenção nisso. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. A igreja. Deus de aliança. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que se nós entregássemos o nosso coração a Ele e descansasse, Ele ia cuidar de nós. Ele prometeu que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós podemos orar? Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de promessa, um Deus que cumpre o que promete, Pai. Agradecemos, Senhor, por se fazer presente neste momento aqui em nosso meio, Pai. Louvamos, Senhor, e exaltamos o teu santo nome pelo que o Senhor é, Senhor, por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é o nosso Pai. Agradecemos, Senhor, pelas vidas aqui presentes, Senhor, por todos que puderam contribuir, Senhor, puderam, Senhor, trazer suas ofertas, Senhor, dízimos, Senhor, à tua casa, Pai. Abençoa, Pai, grandemente a vida, Senhor, dos teus servos, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, está aqui reunida para louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor, dizendo: eu olho para a cruz, foi onde tudo começou. A nossa liberdade custou o preço da vida de Jesus, que no terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus.
poder participar da sua obra, vou cantar. Salvador, meu Salvador. Foi na cruz, Senhor? Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós não merecemos a vida, mas o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E mereci a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, Me deu uma nova vida, Senhor, obrigada. trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Podemos assentar, queridos. Graças a Deus por tudo aquilo que nós já experimentamos e ouvimos nessa noite. E nessa continuidade desse culto, nós teremos a oportunidade de refletir sobre um tema extremamente necessário, que é refletirmos sobre o nosso coração,
sobre a nossa jornada, sobre a nossa vida e sobre esse órgão que não é só importante fisiologicamente, né, fisicamente, mas também espiritualmente. A própria palavra diz, Deus vai dizer para a gente guardar o nosso coração, né, porque dele que provém a vida. E a gente precisa de tempos em tempos refletir sobre isso, refletir sobre o nosso coração e os ajustes e as transformações necessárias. E falar sobre mudança é uma realidade do nosso tempo. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas anseiam por mudanças. Se você chegar em alguns ambientes e perguntar, fazer uma pesquisa rápida, você vê que boa parte das pessoas não estão satisfeitas. Há incômodo na política, na economia, na educação, na igreja, na família, nos relacionamentos, no trabalho, enfim. É como se vivêssemos em uma sociedade, uma cultura que deseja a mudança. Mas algo engraçado acontece. Ao mesmo tempo em que, como sociedade, nós desejamos a mudança, pouca coisa muda de verdade. Essa é a grande verdade. O que acontece sobre isso é que muitas vezes nós queremos reformar ou mudar os sistemas e não reformarmos e mudarmos os nossos comportamentos e o nosso próprio coração. A gente critica, por exemplo, os grandes corruptos, mas a gente continua dando o jeitinho para as coisas que são importantes para nós. A gente cola na prova, né? A galera mais jovem aí. A gente burla o sistema, planos de saúde, viagens ao inclusive. Eu nunca esqueci disso. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu bati um papo com um camarada numa igreja, e esse camarada estava se vangloriando de dar um golpe no all inclusive do hotel que ele viajava com a família dele. E ele achava o máximo o fato dele estar conseguindo se dar bem naquele contexto. A gente mente no imposto, a gente fura fila, a gente burla regra, a gente quer ser um país diferente, mas a gente resiste a sermos pessoas diferentes. E a gente precisa pensar sobre isso. E a Bíblia, ela é muito direta quanto a isso. Ela não faz rodeio. A Bíblia é cirúrgica. Ela vai dizer a respeito disso e sobre a necessidade de termos um novo coração. Ela vai dizer o seguinte, olha, o coração, ele é enganoso. E sabe o que ele é também? Ele é incurável. É isso que o profeta Jeremias vai falar para a gente, lá no capítulo 17, no versículo 9. E por isso que no texto que nós vamos meditar nessa noite, Jesus ele vai fundo nesse diagnóstico, ele descortina diante de nós, não um problema de higiene, não de tradição religiosa, mas de transformação espiritual. Esse é o pano de fundo do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Eu olhei para agora que eu falei o capítulo, algumas pessoas estavam assim, ó. Então, Mateus capítulo 15, pode abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 15, a gente vai ler uma história, uma narrativa que conta para nós que o grande problema da humanidade não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai do coração. Porque é no coração que mora a corrupção, que mora a hipocrisia e que mora o distanciamento de Deus. E por isso Jesus vai falar sobre isso. Porque o Evangelho, ele não é só sobre mudar comportamento. O Evangelho é sobre mudar a nossa identidade, mudar o nosso coração, mudar a nossa mente. Então vamos ler
a partir do versículo 1. A gente vai ler até o versículo 20. É uma leitura longa, então peço a você me acompanhar e bem atento àquilo que a Bíblia vai trazer para nós nessa noite. E o texto diz o seguinte: então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer? Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Porque Deus ordenou: honre o seu pai e a sua mãe, e quem insultar seu pai e a sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender, não é o que entra pela boca que contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Chega a ser engraçado, né? Dá um parênteses. Os discípulos vão a Jesus: você sabe o que você acabou de fazer, Jesus? Mas Jesus não se importa, né? E ele vai responder o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas a palavra vem do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite. Fale ao nosso coração, que a tua palavra alcance a nossa vida de maneira que sejamos confrontados, moldados e transformados por ela. Tire de nós todo ruído, todo obstáculo, toda voz que venha concorrer com a voz do teu Espírito nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho esse hábito, e eu acho um bom hábito. Antes de nós mergulharmos de fato no ensino do texto, a gente precisa entender o contexto. Em que contexto o capítulo 15 de Mateus se desenvolve? Jesus estava ainda não tinha chegado em Jerusalém, propriamente dito, seu ministério não havia alcançado aquela cidade, mas a sua fama já tinha chegado lá, e os fariseus ouvem falar a respeito de Jesus, e vão até onde ele estava, com o objetivo de confrontá-lo, com o objetivo de indagar Jesus, de questionar Jesus. E por isso que o capítulo 15 de Mateus começa com mais um dos muitos conflitos que os evangelhos vão trazer. Um conflito que quase sempre traz como personagens os fariseus, os discípulos e Jesus. Os fariseus e os escribas vêm de Jerusalém, que era o centro religioso, era o centro cultural do judaísmo naquele contexto, e eles vêm carregados de tudo aquilo que eles conheciam. E o que aqueles homens conheciam? A sua reputação,
Aqueles homens conheciam a autoridade que eles tinham, baseado numa espiritualidade performática. Aqueles homens vinham com aquilo que eles tinham, que era a tradição. Mas eles não tinham como objetivo conhecer, aprender a respeito de Jesus. Porque se a gente consegue lembrar, por exemplo, de Nicodemos, que era um fariseu, ele vai ao encontro de Jesus com um objetivo completamente diferente. O objetivo de Nicodemos era aprender, era conhecer a respeito daquele mestre, aquele rabi, como ele mesmo vai chamar Jesus Cristo. Aqueles homens queriam colocá-lo à prova. E essa pergunta do versículo 1, ela é aparentemente simples, mas ela esconde algo profundo demais a respeito de nós mesmos. O versículo 2 vai dizer, o versículo 1, na verdade, vai dizer que eles perguntam a Jesus a respeito do comportamento, do hábito de lavar as mãos antes de comer, e eles chegam para Jesus. E aí, então, Jesus, no versículo 2, vai começar a responder a respeito disso. Mas, aquilo que está por trás dessa pergunta é algo que vai muito além de higiene. Aqueles homens não trabalhavam na vigilância sanitária e eles não estavam preocupados se aquelas pessoas poderiam pegar algum tipo de doença. Não era o objetivo deles isso. Eles estavam questionando, na verdade, a pureza espiritual. Ou seja, eles estavam criando critérios estabelecidos por eles mesmos para definir quem era limpo e quem não era limpo, quem era puro e quem não era e quem era impuro. E por isso que Jesus responde à altura aquela questionamento, lá no versículo 3. Tá bom, vocês estão dizendo a respeito disso, mas vocês mesmos, com as suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus. E aí, toda a tensão desse capítulo 15 do Evangelho de Mateus, ele vem e se desdobra a partir daí. Porque os fariseus, eles defendiam as tradições humanas, e Jesus defendia a palavra de Deus. Os fariseus defendiam a sua própria perspectiva, a sua própria verdade, e não a palavra de Deus. Aqueles homens fariseus, eles defendiam os seus próprios corações. Enquanto Jesus defendia ou buscava agradar, se enquadra melhor, ao coração de Deus. Jesus se preocupava com corações purificados, enquanto aqueles homens se preocupavam com mãos limpas. E aí é nesse contraste que o Evangelho surge e se revela para nós nessa história. Porque Jesus vai descrever e vai expor para nós que a verdadeira impureza não vem do que o corpo toca, mas daquilo que habita no coração. E é aí que se desdobra aquela conversa, e o apóstolo Pedro, lá no versículo 15, ele muito impetuoso, como sempre, ele fala: Jesus, explica isso para nós. E Jesus, então, mais uma vez, define que não é algo a respeito de mudar de aparência, mas é sobre receber um novo coração. Esse é o contexto de Mateus capítulo 15. E é esse fio que vai conectar a gente com o texto desse sermão dessa noite. Porque o mundo clama por mudanças estruturais, mas Jesus nos desafia à mudança mais profunda, a uma mudança que só Deus pode operar no nosso coração. Por isso que antes da gente falar sobre mudança, a gente precisa encarar esse diagnóstico, o diagnóstico de Jesus, de que o nosso coração está doente. E só quando a gente reconhece isso de uma vez por todas, quando a gente reconhece a gravidade da corrupção do nosso coração, é que a gente começa a clamar por transformação. Conhece aquele ditado: o pior cego é aquele que não quer ver? Então, nós somos como esses.
E por isso, Jesus, primeiro movimento do texto é exatamente esse. Jesus denuncia a corrupção do nosso coração. Jesus vai falar a respeito, ele vai usar a expressão tradição dos anciãos. Algumas versões vão trazer lá no versículo 2. Mas Jesus, e isso precisa ficar claro, Jesus não está falando a respeito da lei, nesse contexto. Jesus está falando sobre algo além, um conjunto de regras orais, que ao longo dos séculos foram acrescentadas à lei de Moisés. E qual era o objetivo dessas tradições? Eram tentativas de preservar a pureza da fé. O objetivo dessas tradições, sabe qual era? Era manter-nos mais puros. Basicamente é isso. Mas essa tentativa humana de nos manter puros, ao contrário, ela nos levantou muros tão altos que já não era possível nem se ver Deus por trás deles. Esse é o grande contexto. Por isso que na interpretação correta desse versículo, Jesus não está condenando a tradição em si, mas Jesus está criticando e confrontando o fato de que ela não pode substituir a palavra de Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão tão preocupados com o que os outros pensam, que vocês já nem se importam mais com aquilo que Deus pensa de vocês. Essa é a grande verdade. Porque o coração corrompido, ele faz exatamente isso com a gente. O coração corrompido, ele leva a gente a pisar na palavra para salvar a nossa aparência e a nossa própria verdade. Sabe por quê? Porque isso nos leva, a corrupção do nosso coração, nossa perspectiva, nos leva a buscar mais a respeitabilidade, ao invés do arrependimento. Nos leva a valorizar o desempenho, ao invés da obediência genuína e da entrega e da rendição à palavra de Deus. Esse é o cenário desse texto. Por isso que Jesus cita Isaías 29, versículo 13. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está distante, está longe de mim. Isaías aqui está expondo a maior sentença de um coração corrompido. Sabe qual é a maior sentença de um coração corrompido? É a distância de Deus. E essa distância corrói tudo ao seu redor, vai corroendo de dentro para fora. Sabe por quê? Porque onde tem separação de Deus, nasce a frieza. Onde tem separação de Deus, nasce a desobediência. Onde tem afastamento de Deus, nasce a idolatria. E essa é a tragédia do pecado. Ele não começa apenas com a desobediência, mas com esse afastamento, com esse distanciamento de Deus. Desde o Éden, guarda isso no seu coração, desde o Éden o ser humano foi sendo corrompido pela mesma proposta: vocês serão como Deus. Adão e Eva, eles não desobedeceram apenas uma ordem, mas eles desejaram autonomia. E o resultado imediato disso foi um coração corrompido e o distanciamento de Deus. Sabe como é que a gente percebe isso? Lá no versículo 8 do capítulo 3, depois de terem comido o fruto, o versículo diz que eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim. E sabe o que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor. Por isso que a corrupção do coração nasce quando o homem tenta ser o centro e acaba se separando de Deus. Paulo vai definir isso dizendo o seguinte: todos pecaram
e destituídos, separados estão da glória de Deus, estão privados da sua presença. Por isso que pecado não é só falha moral, pecado é perda de comunhão. Por isso que quando Jesus cita Isaías, ele está nos lembrando que o maior problema do ser humano não é a falta de religião, mas é a distância de Deus do seu coração. Porque para Cristo, o problema não eram os ritos, mas era a relação quebrada. E por isso que não bastava parecer limpo, era preciso ser transformado. Mas tem muitos de nós se empenhando mais em parecer limpo do que em ser transformado. E é isso que Jesus critica. Porque o homem prefere... Olha que loucura, meu irmão. O homem prefere construir a sua própria justiça, a sua própria verdade, mas na verdade o que ele consome é a imoralidade. Em vez de ele busca a sua própria reputação e vive em função da comparação com os outros. Sabe o que a gente faz? A gente quer um Deus que abençoe os nossos planos, mas a gente não quer um Senhor que governe o nosso coração. A gente precisa ser sincero e reconhecer isso, que a gente está mais interessado na bênção que Deus pode nos dar do que na rendição que nós podemos nos dar a Ele. A gente foi criado para viver essa relação com Deus, e é isso que Paulo vai descrever lá no capítulo 10, no versículo 3. Paulo vai dizer o seguinte, porque um coração assim, ele vive ignorando a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria. E ao fazer isso, não se submeteram à justiça de Deus. Foi exatamente isso que os fariseus fizeram. Buscaram a sua própria justiça. E ao buscar a sua própria justiça, ignoraram a justiça de Deus. Por isso que o fariseu desse texto, ele não é um vilão, mas ele é um espelho de cada um de nós. Quando você olhar nesse texto, você não tem que olhar assim, olha só esse fariseu, olha só, que pilantra. Não, você tem que olhar um espelho e se ver no fariseu, como alguém que declara, mas como mantém o seu coração distante. Porque é isso que um coração corrompido faz. Sabe por isso que o Evangelho e Jesus não oferece um ajuste moral. Jesus oferece uma nova criação, porque o problema do homem não é ele fazer o mal, mas é ele ser deformado pelo mal. Está querendo dizer, pastor, que a gente pode fazer o mal? Não estou querendo dizer isso, pelo contrário. O problema é que a gente fica enxugando gelo. Essa é a verdade. A gente fica querendo corrigir comportamento sem mudar o nosso coração. E não é suficiente. É por isso que o pecado não suja só as mãos, mas ele deforma o nosso coração. E a gente acha que a gente é capaz de enganar a Deus. A gente acha que é capaz de enganar, e o próprio Deus vai dizer, o próprio Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Como que a gente vai enganar a Deus? Porque só Ele pode revelar, só Ele pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. E Davi entendeu isso de maneira muito extraordinária, quando ele diz lá no Salmo 51, vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A expressão usada pelo salmista aqui no Salmo 51 é bara, no hebraico. É a mesma expressão usada em Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou. Davi não está pedindo um milagre. Davi está pedindo um coração novo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, Deus, eu não preciso de reparo. Eu não preciso de ajuste. Eu preciso que o Senhor comece algo novo dentro de mim. E essa oração de Davi tem que ser a nossa mesma oração
Todos os dias, esse tem que ser o nosso clamor, porque é o clamor daqueles que descobrem que o problema não está no mundo, mas o problema está no seu próprio coração. A gente acha que vamos boicotar isso. Eu não assisto mais esse canal. E acha que isso vai resolver algum problema. Não resolve, meu irmão, porque o problema não está na televisão, o problema está dentro do seu coração, o problema está na corrupção que você alimenta, e você acha que vai ficar resolvendo, ajustando moralidade, ao invés de se deixar nascer de novo, de uma vez por todas. Esse é o caminho que o Evangelho propõe a cada um de nós. Porque antes de Deus transformar a nossa mão, Ele molda e troca o nosso coração. E esse é o milagre do Evangelho. Quando a gente deixa de construir a nossa própria justiça, abandona o desejo pela autonomia e passa a confiar e se entregar na justiça de Deus. Esse é o caminho do Evangelho. Jesus não chama o fariseu para uma limpeza exterior, não, pelo contrário. Ele chama os fariseus ao arrependimento, porque ele sabia que só quando o coração é trocado, o comportamento muda. Por isso que esse é o poder do Evangelho. O Evangelho não muda aquilo que a gente faz. Ele transforma quem a gente é. E a gente precisa entender esse comportamento. Mas sabe o que a gente faz? Ao invés de quando a gente entende isso, porque a gente precisa ser sincero, porque a gente sabe disso, no final das contas a gente sabe disso. No final das contas a gente sabe aquilo que a gente carrega dentro de si. No final das contas a gente sabe aquilo que a gente carrega no nosso coração, a gente sabe aquilo que a gente precisa mudar, a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer diante de Deus, a gente sabe. Mas sabe o que essa história nos conta? Porque além da corrupção do coração, Jesus revela a máscara que a gente quer colocar na frente do nosso coração. Sabe por quê? Porque o ser humano não é só pecador. O ser humano é um pecador criativo. Porque ele criou a habilidade de criar justificativa para os seus pecados. Ao contrário, não só isso, ele é capaz de construir máscaras para parecer aquilo que ele não é. No texto anterior e na caminhada anterior que a gente fez até aqui, a gente viu que Isaías revelava, lá no texto de capítulo 29, revelava o distanciamento do coração que está longe de Deus. Mas ele também, no mesmo texto, ele fala sobre o disfarce de um coração que tenta parecer perto quando está longe. Eugene Peterson, ele vai dizer o seguinte para a gente: a religião é o terreno mais fértil para o orgulho. Sabe por quê? Porque ele nos convence de que nós estamos servindo a Deus enquanto a gente está alimentando o nosso ego. Os fariseus eram mestres, eles conheciam as Escrituras, mas eles haviam transformado a verdade em tradição, eles haviam transformado a adoração em autopromoção, e esse é o retrato de um coração que se esforça em ser um personagem diante de Deus. Porque enquanto os fariseus se concentravam naquilo que entrava, Jesus focava naquilo que habitava no seu coração. Porque o problema não era o contato com o impuro, mas era o conteúdo do coração. É isso que diz lá no versículo 11. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Essa é a lógica divina desde o início, meu irmão. Deus sempre se preocupou mais com aquilo que nós temos dentro do que aquilo que a gente... Sempre. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia vai dizer para nós que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus sempre julgou de dentro para fora, enquanto o ser humano se impressiona com a performance e com aquilo que é visível e com aquilo que é elogiável.
Enquanto o olhar humano mede comportamento, o olhar de Deus mede e sonda motivações. Por isso que a espiritualidade verdadeira não pode ser avaliada apenas pelo que alguém faz, mas pelo porquê faz. E é esse o caminho didático, sabe, pedagógico do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, porque é aquilo que Jesus denuncia, é uma impureza que vai além de uma impureza ética, mas é uma impureza teológica, porque tem a ver com a vida que a gente tem, porque não adianta viver de modo digno e religioso sem se submeter a Deus. Paulo vai descrever isso falando a Timóteo o seguinte, tem aparência de piedade, mas negam o seu poder. A expressão negar o poder aqui que Paulo usa a Timóteo significa uma incredulidade prática. O que é uma incredulidade prática? Não é falta de crença, é falta de confiança e de entrega. Ou seja, é rejeitar a dinâmica transformadora do Evangelho. Sabe o que significa negar o poder? Negar o poder é tentar viver a vida sem Cristo, substituindo o Espírito pelo esforço próprio e, consequentemente, pela aparência moral. E sabe o que é mais difícil da gente perceber isso? Porque essa negação do poder, ela é sutil. Sabe por quê? Porque é possível a gente cantar, é possível a gente falar, pregar, defender o poder de Deus e ao mesmo tempo viver como se ele não fosse suficiente. É possível servir no altar sem servir ao dono do altar. E esse é o ponto chave de Mateus capítulo 15, porque os fariseus faziam exatamente isso. Eles cantavam, eles ensinavam, eles adoravam, eles recitavam, sem entregar o coração de verdade. E por isso que o coração deles estava mascarado. Porque o coração mascarado, ele não é só hipócrita, ele é incrédulo. É isso que Jesus vai falar. Toda planta que meu Pai Celestial não planta será arrancada. Um coração mascarado, ele não é apenas falso, mas ele é cego, porque ele não é capaz de enxergar a própria necessidade da graça. Tim Keller diz que o pecado não apenas nos torna culpados. Sabe o que ele faz? Nos torna tolos. Porque o Evangelho, e é esse que é mais extraordinário. Sabe por quê? O Evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é uma má notícia. Sabe quem disse isso? John Stott, do livro A Cruz do Rei. Ele vai dizer que o Evangelho, primeiramente, ele é uma má notícia. Sabe por quê? Porque ele revela quem a gente é. Ele revela a nossa impureza, revela a nossa incredulidade, revela aquilo que a gente tem de ruim dentro da gente. Por mais, sabe o que é mais extraordinário? Esse mesmo Evangelho que nos convida a tirar as nossas máscaras diante de Cristo, também nos convida a uma nova vida em verdade e graça, fundamentada no amor dele. Por isso que Jesus não veio só trocar a nossa máscara, ele veio trocar o nosso coração. E por isso que só a gente experimenta a vida que tem em Jesus quando a gente permite que as máscaras caiam e a gente abre espaço para o Espírito transformar a nossa vida. Porque enquanto a gente se proteger atrás das aparências, a gente não vai deixar Deus curar o nosso coração. E que tipo de máscaras a gente usa hoje? Eu poderia citar várias. Existe a máscara do bom marido, a máscara do bom pai, respeitado na sociedade. Mas trata mal a esposa, é omisso com os filhos, se esconde atrás da pornografia, mantém a imagem de provedor, mas perdeu a presença de pastor no seu lar há muito tempo. Jesus quer curar o seu coração, meu irmão.
Jesus quer curar o seu coração cansado e dividido e restaurar o homem inteiro que você pode ser, não só de aparência. Existe a máscara da boa mãe, da boa mulher, da boa esposa, que está sempre atarefada, impecável, mas vive exausta, ressentida, sufocada pela cobrança e pela comparação. Saiba que o Espírito Santo pode libertar você disso, para você simplesmente voltar a ser amada e não perfeita, como você acha que precisa ser. Existe a máscara do filho rebelde. A máscara do filho rebelde, aquele que quer viver a vida do seu próprio jeito e confunde autonomia com quebra de aliança, porque troca aquilo que realmente importa pela independência. Mas sabe o que acontece? Se torna escravo de outros senhores, se torna escravo dos likes, da aprovação das pessoas, do prazer imediato, dos vícios escondidos. É a mesma estrada do filho pródigo, que começa com euforia, mas sabe onde termina? No meio dos porcos, com fome e longe do pai. A máscara do bom cidadão, que paga imposto, é cortês, é respeitado, mas negocia sua integridade por conveniência. Mascara o desvio no trabalho, mantém vícios escondidos, inclusive a pornografia, mas mantém a vida de aparência. A graça te chama ao arrependimento, sabe por quê? Porque bem-sucedido de verdade é o caráter moldado por Cristo, que é melhor e maior do que qualquer reputação. Existe a máscara dos relacionamentos, tão comum no nosso tempo, da promiscuidade disfarçada de liberdade, do afeto sem compromisso e do prazer sem entrega. Saiba disso, que o corpo que se entrega sem coração acaba ficando vazio. E Jesus ensina para a gente que o verdadeiro amor não é consumo passageiro, mas é aliança, é entrega e é verdade. Existe a máscara, para mim, a pior de todas. A máscara da religiosidade. E talvez para mim seja a mais perigosa de todas. Sabe por quê? Porque é aquela do cristão que fala bonito, que canta bonito, que serve, mas mantém o coração distante. E sabe como? Com a língua cheia de veneno. Conhece o evangelho, mas não se deixa evangelizar. É fiel no templo, mas é frio em casa. É zeloso na doutrina, mas é avarento e acomodado na fé. Qual é a máscara que você carrega? Existe uma boa notícia. Jesus ama todos esses. Jesus nos ama. Ele sabe, no fundo, que essas máscaras não nos protegem. Ao contrário, sabe o que ela faz? Ela nos aprisiona. Por isso que a gente precisa deixar o amor de Cristo derrubar essas máscaras. Não para nos envergonhar, mas para nos transformar. Por isso que Jesus vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância é uma vida sem máscaras, sem aparência, é uma vida de verdade. E talvez esse seja o maior milagre que o Espírito quer fazer aqui nessa noite. Não é fora, é dentro. Trocando um coração fingido por um coração de verdade. Um coração que está endurecido por um coração sensível. Trocando um coração dividido por um coração inteiramente entregue a Deus. E por isso que o terceiro movimento desse texto é a cura para o nosso coração. O versículo 19, Jesus vai dizer, porque do coração procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade, furto, falso testemunho e blasfêmias. Jesus não está listando pecados morais, mas está listando sintomas de um coração contaminado. Porque a raiz do pecado não está na sociedade que o corrompe, mas no coração que já nasce inclinado a estar longe de Deus. Por isso que nenhum ritual externo é capaz de purificar o nosso interior. Só a obra do Espírito Santo pode regenerar aquilo que foi estragado pelo pecado.
O que Jesus está ensinando em Mateus capítulo 15 é o cumprimento da promessa que foi dada a Ezequiel, lá em capítulo 36, a partir do versículo 26, quando ele vai dizer: dar-vos-ei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Eu tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Aquilo que Ezequiel está anunciando, Jesus está cumprindo. Porque o coração do homem é incapaz de se curar, e por isso ele precisa ser trocado. O coração do homem precisa ser trocado, e a essência de tudo aquilo que a gente falou hoje é exatamente essa: nós precisamos de um coração curado pelo poder do Evangelho. Porque só corações curados são capazes de gerar relacionamentos curados, famílias curadas, igrejas curadas, ambientes curados. Porque não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. A narrativa de capítulo 15 de Mateus nos coloca exatamente nesse lugar. É um caminho de dentro para fora, onde Jesus primeiro revela a corrupção do coração humano, mostrando que o problema não é o mundo que nos suja, mas é o coração que já está longe. Depois Jesus expõe as máscaras que a gente tem no nosso coração, que tentam esconder esse distanciamento de Deus com aparência e piedade, com boa reputação, mas com zero rendição. E por fim, Jesus oferece a cura do coração, lembrando para nós que só um novo coração pode receber uma nova vida. E o que Jesus está pedindo para a gente nessa noite é simples, é direto. Pare de tentar parecer limpo e se permita ser curado. Pare de tentar parecer limpo, seja verdadeiramente curado de uma vez por todas. Pare de tentar controlar a aparência e permita que o Evangelho transforme a sua essência. Pare de ficar polindo as suas máscaras e deixe que Jesus, com seu poder, quebre elas de uma vez por todas. Porque só quando o nosso coração é trocado, tudo ao nosso redor começa a ser restaurado. O que Jesus está propondo para nós nessa noite é uma vida sem distância de Deus. É uma vida sem disfarce de Deus. Mas é uma vida moldada por um coração que pulsa na presença do Pai. E talvez seja esse o seu lugar nessa noite. Talvez Deus está te encorajando nessa noite a trocar o coração cansado que você tem, o coração quebrado, dividido, mascarado, por um coração verdadeiro e inteiro. Por isso que o convite do Evangelho para nós nessa noite é esse: venha com o coração que você tem e Ele te dará o coração que você precisa. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, você não vai falar só sobre Deus. Você vai viver a vida com Deus. Porque o desafio para nós nessa noite é uma troca de coração. É uma mudança de dentro para fora. É reconhecer, é se humilhar, é se quebrar, é reconhecer que a gente não vale nada sem Jesus e que a gente precisa dele e que não há boa reputação, não há tentativa humana de viver baseado na sua justiça que vai nos salvar. O único poder que pode nos salvar é o poder que há no nome do Senhor Jesus. Por isso, ao invés de lutar por uma boa reputação, se empenhe em manter um coração rendido e entregue ao Senhor Jesus. Não se permita viver por de aparência. Permita que o Evangelho mude a sua essência. Mudando quem você é de dentro para fora, porque não é aquilo que entra que contamina, mas é aquilo que sai de dentro de nós. Tem uma frase que eu digo com muita frequência que é o seguinte: não é mais limpo quem nunca se suja. É mais limpo quem sempre se lava. E o nosso lugar
é permanecer na fonte, rendido, entregue, permitindo que o Espírito nos transforme dia após dia, nos dando um coração novo, não um coração quebrado, mas um coração restaurado. E essa é a minha oração nessa noite. Essa é a minha oração nessa noite para você. Enquanto eu estudava esse sermão nessa semana, por mais de uma vez, eu fui confrontado com ele. Porque como eu falei, esse texto e os fariseus são o espelho de todos nós. Porque em algum momento da nossa vida, a gente achou que a nossa justiça era suficiente, que ser legal é suficiente, que manter uma aparência é suficiente. Sabe o que Jesus chama isso? Sepulcro caiado. Bonito e vivo por fora, mas sabe o que por dentro? Está morto, está longe de Deus, está distante de Deus. E a gente fica tentando maquiar isso, mascarar isso, com personagens, ao invés de se entregar de uma vez por todas, e ser transformado de uma vez por todas. Qual é a máscara que o seu coração precisa deixar que o Senhor Jesus quebre nessa noite? Que tipo de coração você vai entregar ao altar nessa noite? Para que o Espírito Santo faça algo novo desse coração. Para que Ele transforme você de dentro para fora. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa noite. Eu quero orar por você. Tem uma música que diz, é um clamor. Senhor, dá um coração novo. Dá um coração igual ao teu. O meu desejo nessa noite é que essa seja a sua oração. Um coração novo. Para que você possa se render de uma vez por todas. Talvez você já esteve perto em algum momento da sua vida, mas hoje o que você tem é distância. Talvez hoje a sua fé e a sua caminhada com Deus seja unicamente de aparência. Mas essa noite é a noite do basta. É a noite para a gente se entregar e se render a Jesus. E deixar que Ele mude o nosso coração. Nós vamos ouvir essa música agora. Enquanto nós estivermos ouvindo essa música, eu convido você a fechar seus olhos e falar com Deus nessa hora. A minha oração, enquanto nós estivermos cantando essa música, é para que o Espírito Santo te incomodar no seu lugar. Não te deixar sossegado. Para você não se conter onde você estiver e você se render de uma vez por todas. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo
olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração igual ao teu. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite que aceita esse desafio, esse convite desse coração novo. Eu quero orar por você nessa noite e eu convido você a ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Há alguém nessa noite? Levante sua mão, eu quero orar por você. Onde você está? Se o Espírito Santo de Deus fala com você nessa noite, te desafia a algo mais do que uma vida de aparência, de um coração distante, eu quero orar por você. Levante sua mão. Não se permita voltar para sua casa mais um dia longe de Deus, vivendo de máscara, de hipocrisia. Alguém, levante sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe. Mais alguém? Talvez você está se empenhando muito mais em manter uma boa reputação esteticamente lá fora do que manter o seu coração rendido aos pés do Senhor Jesus. Se esse é o seu lugar nessa noite, essa é a oportunidade que você tem de se arrepender diante de Deus e se entregar e se render a Ele. Alguém? Seu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite, porque a tua palavra, ela não volta vazia. E eu creio que essa palavra alcançou os nossos corações nessa noite, e o teu Espírito é vivo. E se há alguém aqui nessa noite que essa palavra incomodou, e que por medo, por vergonha,
não se colocou diante de Deus, que o seu espírito incomode aonde estiver, na volta para casa, antes de dormir, mas que ele não termine essa noite sem orar, sem se entregar, sem confessar o seu pecado e sem voltar para o Senhor Jesus. Não deixa mais a gente viver com o coração distante. Não deixa mais a gente viver com o coração corrompido, mascarado diante do Senhor. Ao contrário, que a gente viva um coração e uma vida transformada, restaurada pelo Senhor Jesus. Abençoe a vida da Rani, Deus. Cuida do coração, guarda essa sua serva. Cuida da sua casa, cuida da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, do seu trabalho. Guarda onde ela estiver, Deus. Cura, restaura, transforma. E que nós sejamos encorajados, despertados, assim como nessa noite, assim a tua palavra também fez a ela e a tantos outros aqui nessa noite. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nos dá um coração novo, Deus. Cura e transforma a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu quero mais uma vez agradecer a Josi, manda um abraço ao pastor João, manda um abraço a toda a igreja ali de Colina de Laranjeiras. Quando vocês precisarem também de nós, conte conosco, que a gente sabe que quando precisar a gente também pode contar com vocês. Amém? Eu quero mais uma vez saudar você que nos visita, e eu tenho 2 desafios para você nessa noite. Primeiro, você não ir embora para casa sem dar uma boa noite, uma boa semana e um abraço para quem está do seu lado, antes de você sair por aquela porta. E o segundo desafio para você não ir embora correndo. Para você investir o final do seu final de semana no melhor lugar que você possa estar. Olha, eu tenho dois bons motivos para você não ir embora correndo para casa. Primeiro é a nossa cantina, que nós temos na nossa cantina hoje um cheeseburger delicioso do Maída Regi. Então, olha, não vá para casa correndo, tem a nossa cantina. E eu vou te dar um outro bom motivo. O Franklin falou mais cedo que nós ainda estamos em campanha, não é isso? Campanha de missões. E o nosso bazar ainda está aberto até o final do mês. Então, se você veio, não teve tempo de ir no bazar ainda, dá uma passada lá, tem coisa linda, coisa bonita para você. Quem sabe levar para casa uma roupa nova e abençoar os missionários que têm pregado o evangelho em todo o país. E aí você vai ter tempo para bater papo, para conversar, para saber como é que foi a semana de quem está do seu lado. Amém? Está passando nada de bom agora na televisão. Não precisa ir embora correndo. Só está passando um fantástico. Então a gente pode investir tempo juntos aqui nessa noite. Amém? Vamos receber a bênção do nosso Deus nessa hora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar, mas os irmãos podem sair, tá? Mais o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Ele não falha, Jesus. Teu amor não falha. Ele não falha, Jesus.
faz.